Esta mensagem é a verdade sobre o que Deus se deixou revelar aos teus filhos, aos escolhidos e predestinados por Ele, pois assim desejou Deus realizar. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 13. Podemos crer através da Bíblia que Deus é um Espírito. Você nunca viu Deus e ninguém nunca viu Deus. A Bíblia fala sobre suas mãos, mas isso é apenas um sentido figurativo. Infelizmente, as nossas pobres mentes não podem conceber o quanto Deus é. A Bíblia descreve seus olhos, mas isso também é figurativo. Os nossos pobres pensamentos não conseguem compreender como Ele tudo vê. A Bíblia fala sobre sua boca, e bem sabemos que tudo que Deus fala se revela. Deus é um espírito e não pode ser pesado, não pode ser medido, não pode ser tocado e não pode ser sentido. Ele é um espírito e um espírito pessoal. Quem é Deus? Porque Ele não é algo? Ele é alguém, e é por isso que Deus tem nomes e muitos o chamam dos mais conhecidos. Jeová, Javé e Yavé, Senhor. Mas isto é apenas uma maneira de escrever. Mas o nome que Ele se deixou revelar quando Ele falou com Moisés na sarça ardente foi: Eu sou o que eu sou. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio de tudo e todas as coisas, e sem Ele nada se fez. Deus é alguém, e é por isso que várias vezes na Bíblia lemos que as pessoas se tornaram seus amigos. E é por isso que desde o início da Bíblia até o fim, lemos que Deus pode ser conhecido. Este é o grande Deus que encontramos nas Escrituras. Como Ele é em si mesmo, no que diz respeito ao espaço, Deus é e está em todos os lugares. O que isso significa claramente que Deus não está ausente em lugar nenhum, e isso significa que Deus tem toda a sua glória, todo o seu ser, toda a sua majestade, toda a sua pureza, todo o seu poder, tudo o que Deus é. Está em qualquer lugar, ora e em todo lugar, a cada momento no que diz respeito ao espaço, Ele está em todo lugar. Nossas mentes mortais não conseguem entender isso. Como pode ser que Deus está aqui e ainda assim Deus está lá? Como pode ser que Deus está em todos os seus espaços? A plenitude ainda está aqui. Se formos para a galáxia mais distante, Deus está lá. Isso nos deixa completamente perplexos e confunde a mente humana. Mas é isso que a Escritura declara. E tudo o que podemos fazer é nos curvar em adoração e contemplar toda a tua criação. Deus é eterno no que diz respeito ao tempo. Ele é eterno, desde a eternidade. Quando Abraão e Davi oraram para Deus, ou quando nós oramos agora mesmo, Ele está exatamente presente, completamente o mesmo, inalterado. Não teve começo, não tem fim, não tem idade, é infinito e não há nenhum tipo de limite. No que diz respeito ao conhecimento, Deus sabe tudo. Nosso conhecimento é muito pequeno, e se juntar tudo o que a raça humana conhece é muito pequeno, é uma gota d'água no oceano. É apenas uma minúscula parte do todo. Deus é infinito. Quando viemos ao mundo, temos pouco conhecimento e temos que aprender uma coisa de cada vez de maneira gradativa. E muitas vezes nos esquecemos delas tão rapidamente que nem nos damos conta. Deus nunca aprendeu nada, pois tudo Ele concebeu e vê todas as coisas como elas realmente são, o tempo todo. Lemos nas Escrituras, no Salmo 147. A sua compreensão é infinita. É impossível enganar Deus. Você não pode puxar a lã sobre os olhos dele. Você não consegue fazer as coisas parecerem diferentes do jeito que elas realmente são. No que diz respeito ao poder, Ele faz o que quiser e o que lhe apraz. O Salmo 115, versículo 3, diz que Ele fez e faz o que Ele quiser. No livro de Daniel, Ele faz de acordo com sua vontade, nos exércitos do céu e entre os habitantes da terra, ninguém pode conter sua mão ou dizer a Ele o que fazer. No livro de Efésios, que ele relata que Deus faz todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. O próprio movimento de um inseto, o próprio sopro do vento,
ouça. Até mesmo o que os homens maus fazem. Cada detalhe faz acontecer exatamente o que Deus planejou, sem ele ser mal de forma alguma. Deus é eterno, Deus é um espírito, Deus é santo. A Bíblia nos diz que ele é santo, que ele é luz e nele não há escuridão de forma alguma. Na presença de Deus, neste espírito maravilhoso e santo, os teus filhos contemplam o teu esplendor, um Pai inteiramente puro. E ainda assim, nunca poderemos realmente entender o que isso significa. Nós apenas temos que aceitar o que de Deus ele se deixou revelar, como diz Moisés, que ele é glorioso em santidade, um Deus justo. No Salmo 145, diz que o Senhor é justo em todos os seus caminhos. Deus se deixou revelar que ele é o amor, misericordioso, longânimo e abundante em bondade e verdade. Mas por que alguns de vocês ficam longe dele? Esperam ele descer das nuvens? Ele é presente, ele é o ar que respiramos. O sopro de vida que ele soprou em Adão permanece em nós para todo sempre, pois o Espírito de Deus alerta a nossa consciência para as coisas concernentes do Espírito. Deus é bom, o Senhor é bom para todos. Não é maravilhoso, disse David em seus salmos. Agora, como homens e mulheres comuns consideram Deus ser seu inimigo, preferindo viver no pecado e não reconhecer a graça de Deus? No entanto, a misericórdia de Deus e a tua longanimidade existem, pois seus corações ainda batem em seus pulmões, ainda respiram, suas mentes ainda pensam, suas consciências ainda meditam, sendo dado todo o tempo de chuva e dias de sol, estações frutíferas para desfrutar e as alegrias do amor para que o homem possa viver e contemplar a plenitude de um Deus santo. Semeiam e a colheita ainda amadurece nos campos. À mesa não falta o pão de cada dia. Prova de bondade para com os justos e injustos. Deus perdoador, riquíssimo em misericórdia, onde teu verdadeiro prazer está na misericórdia, para com todos aqueles que o chamam e o buscam. Agora para você, meditar em oração sobre este significado. Bendito seja o nome de Deus para sempre, pois sabedoria e poder são dele e para ele. Veja a complexidade da criação, o fino equilíbrio, a menor criatura, a menor molécula, o próprio átomo, o DNA, é tudo obra de Deus. Quão sábio ele deve tê-lo criado, a própria existência do conhecimento e da ciência. O fato de que existe algo como compreensão é invenção de Deus. Conhecimento, então, quando pensamos em como ele planejou a maneira de salvar rebeldes, pecadores, ingratos, rancorosos e desobedientes com a tua maravilhosa graça. A cruz representa o teu novo e eterno testamento. E morrendo o testador, se herda os seus filhos. Morre também depois os teus filhos. Vem a ressurreição. Oh, admiramos a sabedoria de Deus, como ressalta o apóstolo Paulo. Oh, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como o conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus julgamentos e seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Pois dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A quem seja glória para sempre.